Buenos dias, hermanos, que bendição nesse martes 3 de dezembro do ano de 2024. Eu quero compartilhar essa palavra para a tua vida e sempre primeira para a minha vida. Hablando de nossos hechos, não? Que nossos hechos sejam hechos de justiça, não? Que sejam buenos, que podem ser relatados em um livro, assim como foi acá os hechos de Ezequias, que vamos ler hoje em 2 Crônicas 18. Será que um dia, se alguém quer escrever a história de nossas vidas ou acordar de nós outros, podia pôr assim, não? Escrever dessa maneira, que nós outros hicimos algo assim parecido com Ezequias. Vamos ler um pouco. No terceiro ano de Osés, filho de Ela, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Quando começou a reinar, era de 25 anos, e reinou em Jerusalém 29 anos. O nome de sua madre foi Abi, hija de Zacarias. Isso, lo recto ante os olhos de Jeová. Esse é o principal nome maravilhoso. Será que podem falar de vós isso? Será que Deus pode falar de vós isso? De mim isso lo recto ante meus olhos? Deus falando de nós outros. Conforme a todas as coisas que havia hecho Davi, seu padre, né? Já vemos cá que Davi não é seu padre, não. Seu padre era outro, não. Pero isso aqui é um hebraísmo, não? Filho de, como dizia Jesus, filho de Davi, e Davi já havia morto já há muito tempo antes, não? Quase milênio, não? Ou milênios, uma coisa assim. Bom, ele quitou os lugares altos e quebrantou as imagens e cortou os símbolos de cera, ou seja, toda a idolatria que havia e os lugares de idolatria ele sacou, ele quitou, ele disse, não, vamos parar com isso, acá solo a Jeová vamos a buscar, solo a Deus, é Deus verdadeiro vamos a buscar. Que lindo que vós pudera ser isso em tua vida. Que eu pudera ser isso em minha vida, não? Eu tento ser isso cada dia em minha vida, que está todas as imagens, não? Pastor, pero eu já não tenho mais nenhuma imagem, eu me converti, tirei tudo, não, eu estou falando dessa imagem, desse modelo por aí, dele pastor perfeito, da igreja perfeita, que sabe, vós idolatra tu denominação, vós idolatra tu família, tu modelo, tu trabalho, tu idolatra algo, não? Então você saca a idolatria de tua vida, é o melhor. vamos seguir. Cortou o símbolo de cera, isso pedaço, sabe o que? A serpente de bronze que havia hecho Moisés. Isso era algo de Deus, foi algo que foi para a salvação de eles nesse momento, não? Simbolizava Jesus Cristo, a serpente de bronze. Nós outros, como estudantes de teologia e teólogos, cremos nisso, não? Chegamos a essa conclusão. A serpente era um símbolo, era um tipo era um símbolo, não? Um tipo também, porque Jesus ele dá fé no Novo Testamento disso, não? Então, se era um símbolo e um tipo de Cristo, porque traz salvação, não? Agora, ele rompeu por quê? Porque em seu momento foi útil, como a lei de Deus explica Pablo, a lei dada aos judeus, esse momento foi útil, pero Deus nos hace viver agora por la renovação dessa lei, não? Que é uma única lei, que é amar, não? E por isso Pablo habla da lei como uma sombra, como algo que passou, algo que se cumpriu em Cristo, Cristo cumpriu por nós outros, não? Então, porque então, até então, se queimavam incenso os filhos de Israel. Mira, não, todavia estavam queimando incenso para serpente, o que era? Eles creiam que dessa maneira estava alabando a Deus, estava agendo a Deus, não? E lá chamou Neustan. Em Jeová, Deus de Israel, puso sua esperança. Que maravilhoso, não? Nem depois, nem antes dele, houve outro como ele, entre todos os reis de Judá. Porque seguiu a Jeová, não se apartou de ele,
sino que guardou os mandamentos que Jeová prescreveu a Moisés. E Jeová estava com ele, aonde quiera que ele salia, prosperava. Se habla tanto de prosperidade, não do Evangelho da prosperidade, deveria ler esse versículo e entender que se vós haces a vontade de Deus, se vós guardar a lei de Deus, e na lei de Deus és boa, seus mandamentos não são penosos, não são gravosos. Se vós guarda a lei de Deus, os seus mandamentos, que é amar ao próximo, amar a Deus por cima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, vais a ver que tua vida vai prosperar, vais a viver bem, vais a ter recursos, não? Em Jeová, Deus de Israel, pôs sua esperança. Já li isso, não? Porque seguiu Jeová e não se apartou dele, sendo que guardou os mandamentos de Jeová, que Jeová prescreveu a Moisés. E Jeová estava com ele, aonde quiera que salia, prosperava. Ele se rebelou contra o rei da Síria e não lhe serviu. Hiriu também a los filisteus hasta Gaza e suas fronteiras, desde as torres de las atalajas hasta a cidade fortificada. Então, vemos que ele hizo a vontade de Deus, e assim como ele hizo a vontade de Deus, nós outros também devemos ser, não? Imitar os personagens bíblicos em suas coisas corretas. Não? Seguramente também ele cometeu pecados, ele depois não, que Deus deu 15 anos mais de vida a ele, era melhor não ter dado nada, não? Ele cometeu uns pecaditos aí grandes, pero bueno, o principal é que ele se arrependeu e viveu uma vida conforme a lo que Deus queria. Então, irmãos, a palavra de hoje é: será que podemos deixar esse legado em nossas vidas? Ao final não sabemos o dia nem na hora que vamos a partir. Já estou falando isso, pode partir hoje ou amanhã, ou pode seguir falando isso durante 40, 50 anos mais e morrer com 90, ou 60 anos mais e morrer com 100, não lo sei. Pero, que vamos a deixar? Que vamos a deixar de legado? Parem para pensar nisso. Que Deus nos bendiga muito no dia de hoje. E, bueno, pido aí, se não estão inscritos, que se inscrevam no canal, dê o like, compartilhem a rede. Que Deus te bendiga muito.